Fomos menos amigos. Se a gente não se desse tão bem, talvez você quisesse alguma coisa comigo, algo além. Odeio que a gente concorda em tudo. Cansei desse seu jeito tão compreensivo. Se me ver com outro finge que é costume, não demonstra uma verdade ciúme. Fala, rapaziada que já tá conectada, mais uma live prestes a começar. A de hoje vai ser boa, hein? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o clipão da Ju. Deixar rolando aqui. Fala, galera, vamos pra mais uma live? Tô tenso, hein? Tô tenso porque hoje o papo vai ser bom. Ah, Isa, a live que todo mundo tava esperando. Pra galera que já tá conectada aí, hoje a gente vai falar tudo sobre o processo de criação da música da Ju Outro Patamar até a finalização do clipe. A gente gravou todo esse clipe lá na Gublick e a gente vai contar tudo aí, beleza? Ju, se já estiver conectada aí, pode enviar a solicitação. A gente vai curtir um pouquinho o seu clipe aqui. E aí a gente começa esse papo, beleza? Tá tudo no esquema, as crianças estão dormindo. Olá! Fala, Ju, e aí? Ai, meu Deus, minha Beleza? Caraca, essa live aqui é outro patamar, hein? Olha, sinceramente, de outro patamar. E aí, Justíssimo tá esse tudo bordão. tranquilo por aí? Tudo tranquilo aí. Não, eu vou usar isso pra tudo agora. Não é? Todo momento vai ser outro patamar. Eu fiz fazer um challenge no TikTok disso. Inclusive, todo mundo fica Precisa contando, mesmo. eu fiz ainda. Ai. Urgente. Não, quando finalizou o clipe, eu catei e postei lá. Eu falei, agora a Gublick tá em outro patamar. Possível, Da hora demais. E aí, Ju, tudo bom? Tudo bem, você? Aproveitando essa quarentena pra Tudo fazer bem. coisas úteis. Você tá onde? Eu tô em Goiás. Goiás. É. É da onde você é junto com a sua família, Isso, né? minha família toda daqui. Eu fui criada aqui 10 anos da minha vida, minha infância praticamente inteira e adolescência. E aí eu vim. O áudio tá legal? Tá bom? E pra você, tá bom? O seu também. eu fico mexendo Galera, às vezes. se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí. Se o áudio estiver ruim, vocês avisam, conexão ruim. Vai guiando a gente aí. É, isso aí. Beleza? Vamos começar, Ju? Vamos sim. Animado. Ó, acho que para começar, espera a galerinha entrar. Vamos dar uma segurada. Eu vou soltar o clipe aqui atrás, só pra gente ficar na vibe. Quem ainda não viu, consegue ver um pouquinho. Eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu acredito que dá pra colocar. Deixa eu ver, peraí. Dá pra colocar passando aqui, eu não sei como. Um brother meu fez uma live que eu participei com ele. E Ai, fica meu Deus, rolando, sabe? Não sei, Ai, que eu fiz. não sei como. Bom, não sei como. Então eu vou deixar rolando aqui, só pra galerinha chegar, e aí a gente começa o papo. Beleza? Beleza. Se liguem nesse clipe. Peraí. Menos amigos. Se a gente não se desse tão bem, talvez você quisesse alguma coisa comigo, algo além. Odeio que a gente concorda em tudo. Cansei desse seu jeito tão compreensivo. Agora, quem quiser ver mais, depois que acabar a live, corre pro seu canal. No meu canal Entendeu? do YouTube, Júlia Rezende. Não é não? Entrem e assistam o clipe, dá like, comentem, entendeu? Então, Porque tá vamos começar esse papo. Vamos. Ju, pra começar um pouco, conta aí, como é que é a sua história, de onde você veio, como que é a música na sua vida, o que aconteceu até agora. Nossa, muita Fala aí coisa. um pouquinho. Eu comecei na música, na verdade, assim, mais por gosto do meu pai e da minha mãe, porque eles sempre perceberam que eu tinha essa afinidade com a música. Eu sempre gostava de sair no carro e colocar a música na maior altura, pra sair dando rolê, entendeu? Desde pequenininha? 5 anos de idade, a criança gritando dentro do carro.
E aí, aqui em Ipameri, em Goiás, meu pai sugeriu de eu fazer uma aula de violão. Eu queria fazer aula de guitarra, porque eu sempre fui rebelde, rockstar e metida, assim. Sério? Aí ele falou assim... Do rock and roll? Sempre fui do rock and roll. Meu pai é muito roqueiro, minha mãe também tem muita influência do rock, então eu queria fazer guitarra. E aí, meu pai falou, não, começa fazendo violão, e aí se você gostar, você vai pra guitarra, vai pros outros instrumentos, né? E aí Isso com quantos anos? Isso eu já tinha 9, acho que 9, por aí, uns 9 anos. Legal. Aí ele me colocou na aula de violão, comprou meu primeiro violão, que inclusive tá aqui, de nylon. Que demais, que demais. E eu gostei muito, eu me dei muito bem com o meu professor de música, o Moisés, o pessoal daqui de Ipameri conhece. E ele tinha um gosto musical muito parecido comigo. Então a gente teve essa afinidade logo de cara. E aí, no decorrer das aulas, que eu fui aprendendo a tocar e fazer os acordes, eu tava mais preocupada em cantar as letras da música e a melodia do que tocar em si. E aí o meu professor percebeu que eu tinha muito esse negócio de cantar. Nossa, que demais! E aos poucos ele foi puxando isso de mim, sabe? Ele ia me dando umas dicas de afinação. Ele não era professor de canto, mas ele tem um ouvido incrível. E aí... Era só aula de violão? Era só aula de violão, só que eu cantava junto, então foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. Que legal, que legal. E aí, nessa época, tinha uns amigos meus que faziam aula de música também com ele, com esse mesmo professor, que era o Bruno e a Lavínia. A Lavínia tocava guitarra e o Bruno tocava bateria e guitarra. E aí a gente meio que montou uma mini bandinha ali, sabe? E o negócio foi dando certo, a gente começou até a tocar em uns eventos aqui na cidade, sempre que tinha evento, sei lá, da prefeitura. Então já rolou uma banda então, nessa época? Eu sou rockstar, tô falando sério. Irado! a gente já tocou em encontro de moto aqui, muito legal mesmo. Que demais, que demais. E aí foi a banda, só que aí depois eu mudei pra Uberlândia. Mas você tocava guitarra e cantava, não, é isso? Aí depois eu desisti de tocar violão e guitarra. Eu falei, foda-se, eu gosto de cantar. Então eu vou cantar. Da hora. Aí eu fiquei só cantando, entendeu? Mas aí legal. Eu fiz aula, acho que eu fiz aula de canto uns 6 meses, que foi mais pro final, assim. Quando eu tinha uns 14 anos, por aí, eu fiz aula de canto com a esposa do meu professor de música, que ele sempre... Mas então você nem chegou a parar, foi tipo direto, não, então, foi tipo, direto, na música mesmo, desde pequenininha. Depois que eu me encontrei, assim, na música, eu continuei, sabe? E as coisas, a gente foi conhecendo muita gente, né? O pessoal da minha sala, da minha escola de música, que tocava e gostava desse negócio de banda, né? Então, e cada um na sua função ali, deu muito certo. Legal. Só que aí depois disso, eu mudei pra Uberlândia, que é Minas Gerais. Aí a Lavínia, que tocava a guitarra, ela foi pra Goiânia. O Bruno mudou também. O Bruno mudou? Não, o Bruno ficou aqui, mas depois a gente acabou, tipo, cada um indo pra um lado, sabe? Cada um indo pra um lado. E eu sempre tinha vontade na época, né, de participar do The Voice. Eu fiz a minha inscrição, acho que umas 2 vezes e não deu certo. Na época era até The Voice Kids, que eu não tinha idade. Idade. Mais ou menos quantos anos nessa? Deu certo e em 2016 saiu na mídia assim que ia ter o primeiro X Factor no Brasil. E eu sempre acompanhei muito o X Factor por causa da Demi Lovato, que eu sou fã pirada da Demi. Ela sempre vai ser minha referência de voz. Inclusive teve referências dela no clipe ali, ela né? Ela sempre foi minha referência desde adolescente, assim. E aí eu fiz a minha inscrição no X Factor e eu passei. Nossa, o dia que eu recebi essa mensagem falando que eu tinha passado pra seletiva, eu surtei, Sério? saí gritando. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 17. De 16 Caraca, pra 17. Que demais. E tipo, você achava que era real mesmo, assim, quando você recebeu? Foi na Band, né? Já tava no site da Band. Então, Mas você conhecia alguém que já tinha participado de alguma coisa do tipo? Não, eu fui por Foi tudo novo? Foi tudo novo. Eu recebi, na verdade, um amigo da minha mãe. Ele recebeu esse link falando da inscrição do X Factor. Ele falou, olha, fala pra Júlia fazer, que é a cara dela. E eu já tinha visto também. Aí eu mandei um vídeo, assim, pelo celular e eles me aprovaram.
coisa que, tipo, no Mas decorrer... sem pretensão nenhuma, Sem tipo pretensão assim, nenhuma. você esperava ou não? Não, na verdade, tudo que aconteceu da minha vida daí pra frente eu não esperava. Foi muito sem Que pretensão. legal, que legal. E aí eu fui, beleza, passei nessa. E aí, nas férias de julho, eu lembro que teve audição do X Factor lá em São Paulo. E eu morava em Uberlândia na época. Aí, Já tem torcida sua aqui, a galera já tá falando que torceu desde o início. Todo mundo do X Factor tá aqui, gente. Irado. Aí, Mas e aí, depois que você entrou? não, e aí foram várias seletivas, eu fui passando. E aí chegou uma fase do programa que era o centro de treinamento. E durante essa fase, os jurados, o Rick Bonadio especificamente, ele decidiu fazer uma girl band. Eu entrei como artista solo e as outras meninas também. E em determinada fase do programa, a gente teve que fazer uma prova em grupo. E nessa, ele falou assim, ó, vocês três aí, mais uma outra menina, que era a Laís, que ele tinha tirado de outro grupo, assim, eu vejo vocês como uma nova girl band. Vocês topam ou não? Aí ficou todo mundo, tipo, putz... Porque vocês não entraram com esse intuito, né? A gente entra sabendo que tem essa probabilidade, mas você nunca acha que vai ser com você. Entendi. Aí eu surtei esse dia. Eu falei que eu queria ir embora. Eu falei, mãe, não é esse... Você não curtiu logo de cara? Não curti nem um pouco. Falei, mãe, não é isso que eu quero pra minha vida, não foi com esse propósito que eu entrei. Eu fico imaginando, se já é difícil você ter uma banda ou um grupo com pessoas que você já conhece, imagina uma pessoa que você acabou de conhecer, exatamente. cara. E era uma girl band e, tipo assim, eu não tinha experiência em abrir voz, em performance de palco, eu não tava acostumada com isso, então eu fiquei muito assustada também, né? Aí a minha mãe tava comigo no centro de treinamento na época, que eu era menor de idade, ela precisava estar lá. E aí eu fui nos poucos momentos que a gente tinha, eu conversei com ela e eu falei que eu não queria mais. Que eu não queria, não era esse meu propósito. E aí eu parei, o pessoal da produção falou comigo, conversou comigo, eu pesquisei mais da história do One Direction, das meninas do Fifth Harmony, Little Mix, que pra entender como funcionava esse universo, né? Foi o mesmo formato, na verdade. As meninas foram grupos criados também, igual a gente tinha acabado de ser. E aí eu fui, aos poucos, me permitindo ali dar uma chance, as meninas também. Eu lembro que tava todo mundo muito confuso. Legal. Só que... Um puta aprendizado também, né? Aprendizado, nossa. Exato. Aí acabou que todo mundo topou. E aí a gente foi dando sequência no grupo, as coisas foram melhorando, a gente foi se conhecendo mais, criando afinidade, porque era 3 meninas que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma do Paraná, a outra de São Paulo, a outra do Pará e eu de Goiás. Tipo, já ia se conhecer cantando juntas. Não, a gente se conheceu em cima do palco. Então foi muito chocante, assim, pra todo mundo, né? Mas aí depois que a gente se deu a oportunidade, o negócio começou a fluir. E aí foi criado o Ravenna. Foi criado o Ravenna. Quanto tempo? O quê? Quanto tempo ficou rolando o Ravenna? Quanto tempo, desde o início? 2016, programa 2016, 17, 19, 3 anos. 3 anos. De grupo. Aí eu só sei que a gente foi passando nas fases do programa e a gente ficou em 3º lugar. Acabou que tipo, desse caos, a gente conseguiu ficar em 3º lugar. A Tabata, minha esposa, falou, nossa, achei que vocês entraram juntas. Não, a gente se conheceu em cima do palco. Porque eu imagino que depois vocês têm que estar muito conectadas para poder realizar a apresentação, para criar música, para fazer as paradas, né? E acaba, para quem não conhece, acaba parecendo mesmo que vocês já se conheciam, né? É que a gente teve essa afinidade muito fácil também. O início foi muito difícil, principalmente por mim, porque quando você não quer um negócio, né? Mas depois que a gente se deu essa oportunidade de se conhecer e de se conectar, rolou muito. Porque as 3 gostavam muito de pop. Então a gente conseguiu chegar numa linguagem, sabe? E eu acho que foi... E criaram uma amizade também, né? Uma amizade, com certeza. E aí, logo depois disso, a gente fechou contrato com o Rick Bonadio no Midas. E a gente começou a produzir... a gente começou a produzir as nossas coisas, as nossas músicas. A gente lançou um EP, chama Maravilhosa, inclusive, quem quiser ouvir, tá no Spotify. Tem uns clipão lá, sensacional também. 2 clipes que o Mess fez. De Maravilhosa. E é assim que se faz com o Mess, seu parceiro de trabalho. Demais, parceirão. Mas é incrível também. E aí... uma fase boa, né, Ju? Muito boa, não. Me ensinou muito. Experiência, né? A experiência que eu não tinha
na época que eu entrei, de palco, performance. Eu imagino que o mais legal foi que você já veio com uma, tipo, muita dessa experiência que muitos querem ter ali no início, você já veio, tipo, vendo como funciona o mainstream e tal. De certa forma, você tá muito mais preparada para poder alavancar esse seu projeto solo agora, né? E o programa... Do que quem começa realmente do zero, né? O programa também, ele era um reality show, então a gente ficou confinadas durante 6 meses praticamente, que foi de julho a dezembro. Vocês ficam confinados mesmo? No hotel, Não volta pra casa? Não volta pra casa. Caraca! Foi um confinamento em São Paulo. E o programa era ao vivo, né? Depois as últimas fases, elas eram ao vivo. Então você aprende muito com isso. Era ao vivo 2 vezes por semana. E vai que vai. Aquela frase, né? Não tem pra onde correr, né? Não tem. Ou vai ou vai. Minha irmã entrou na live. Adivinha qual que é o nome da filha dela? Júlia. É Julinha. Ô, Ju, vamos lá. Então vamos falar sobre outro patamar. Vamos. Outro patamar. Como que foi? Desde quando você começou a criar essa música? De onde veio a ideia? Quem você conhecia, não conhecia? Porque isso foi feito aqui em São Paulo, né? Depois dessa fase do grupo, no ano seguinte eu já tinha me mudado para São Paulo. Você já morava aqui? Sim. Eu já moro em São Paulo faz 3 anos. Outro patamar foi a minha primeira composição depois do Ravenna. A gente encerrou o grupo em 2019, em março de 2019. E aí, 2019 eu fiquei bem parada, assim, refletindo sobre o que eu queria pra minha vida, o que eu queria fazer, sobre posicionamento musical. Entendendo tudo que aconteceu, exatamente, né? O que eu queria fazer, o que eu queria fazer de diferente. E aí, eu conheci o Julio Salinas. Julião, sensacional. Vou fazer uma live com o Julião. Ele foi a pessoa essencial na minha vida pra me dar um norte. Falar assim, pé no chão, vamos planejar o que você quer fazer. Legal. E ele me apresentou o Mar Aberto, que é a dupla, né, de cantores. Fazem várias composições incríveis também, né? Isso. Aí eu conheci o Ti, Marte e a Gabi. E aí a gente falou assim, não, vamos compor, vamos marcar um dia. E aí eu cheguei lá na casa deles com uma referência de uma música que eu gostava muito, chama Friends, do Marshmello e da Anne Marie. E aí eu mostrei pra eles, eu falei assim, gente, eu gosto muito da linguagem, eu gosto muito da sonoridade e eu me vejo fazendo um pop nesse estilo. Você já tinha entendido que linha que você queria seguir ali? Eu já tinha definido tudo isso na minha cabeça, foi um processo longo. Abandonou o rock and roll, Ju? Abandonou o rock and roll? Eu não abandonei o rock and roll, gente. Tanto é que a música começa com um riff de guitarra. É verdade, pode crer. O Melo, que é um dos produtores, eu produzo com os meninos lá do... O Melo também tem rock and roll na veia ali, né? O Melo tem um gosto musical muito parecido com o meu, então a gente teve essa conexão de cara também. Isso também é muito importante na hora de criar uma música, não é? Eu acho que não você se deparar com produtores que estejam alinhados ali com o seu estilo. Completamente. Eu acho que não só na música, na parte de composição e produção, mas em tudo na nossa vida. Tipo, a gente teve uma conexão e a gente se entendeu muito bem o que cada um queria e fluiu. A partir do momento que você tem... Se não rola entendimento, o projeto fica travado, né? É muito ruim, porque cada um tá buscando uma coisa diferente, né? Então, acaba que trava em um certo ponto. E aí você criou a música com eles lá? Eu comecei com o Ti, com a Gabi, a música, acho que a gente fez até o refrão ou pré-refrão, e aí eu fui embora tal, e cheguei lá no estúdio do 48K pro Melo e pro Raul e mostrei a música. Que também tem uma energia incrível, né? E aí, tem uma energia sensacional, não dá vontade de ir embora, né? Não. Vontade de você ficar criando música ali. Eu fico lá. Todo dia. Lá eu chego 2 horas da tarde e saio 9, é sempre assim. Fala pra Júlia me mandar um oi, por favor. Henrique de Belo Horizonte. Oi, Henrique. Não vou poder ficar esperando. Já estourou meu tempo aqui. Manda um oi pro Henrique, Júlia. Vai lá. Ele quer ir embora. Manda ver. Enfim, e aí os meninos curtiram muito. Eu finalizei a letra com o Melo, que a música já não estava completa. Eu finalizei a letra com ele e a partir disso, a gente começou a construir a melodia, os beats e o que a gente queria de identidade sonora para a música. E dentre essas coisas estavam as minhas referências de rock, as minhas referências de pop e toda essa bagunça aí que eu já vivi e a gente colocou na música. E a música ficou muito à minha cara,
muito o que eu queria desde o início, sabe? Desde o comecinho de Entendi. tudo. Então, Quanto tempo esse processo, desde você chegar com a primeira ideia e sair com a música pronta do estúdio? a música tá pronta faz um tempo, ela tá pronta desde o ano passado. E É verdade, né? Você já tinha ela quando você... só que o maior... não foi um problema, né? Foi uma burocracia. Foi para ser lançada, porque eu não tinha nada, eu não tinha conta no Spotify individual, eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada, então a gente teve que começar. Foi um recomeço mesmo para mim, de uma carreira que ainda não existia. Então eu e o Julio, a gente acertou tudo muito bem planejado, muito bem pensado, até lançar Outro Patamar, que foi lançado agora dia 3 de abril. Legal. E, Ju, depois que você passou esse processo, antes da gente concluir, o Henrique lá do Belo Horizonte quer que só você fala. Ele quer que você fale. Henrique de Belo Horizonte, um beijo pra você. Acho que ele vai gravar o vídeo e vai usar isso depois. Vai lá, manda ver. Henrique de Belo Horizonte, um beijão pra você. Valeu, Henrique! Então, depois, deixa só a Júlia falar. Fique quietinho, Henrique. Foi mal. Depois que você teve a música pronta, conta pra mim um pouquinho qual que você acha que são os processos que você precisa de mais atenção dentro do estúdio. Dentro do estúdio, eu acho... Isso, na hora de criar a música. Olha, a primeira atenção fundamental tem que ser na letra, né? Você tem que estar transmitindo e cantando uma verdade, uma coisa que você acredita, que você gosta, porque senão, a partir do momento que lançar, vai ser uma coisa sem sentido, né? Se não é a sua verdade, as pessoas vão olhar e falar, nossa, não tem nada a ver com ela. E depois, essa sinergia entre produtor e artista, você tem que falar muito bem o que você quer e eles têm que te dar esse feedback também. Isso aconteceu muito bem. E depois as gravações de voz. A direção numa gravação é tudo, porque você tem que estar cantando bem, tem que estar afinado, tem que estar tudo certinho, mas ao mesmo tempo você tem que transmitir o sentimento naquilo que você está fazendo. Então, pra mim, a parte principal. É sempre onde mais me pega e é a parte que eu mais gosto de fazer, de fato. Legal. Você é muito criteriosa, assim, com o seu... Porque eu já presenciei algumas gravações e eu vejo que, às vezes, particularmente não entendo muito. Eu entendo ali do vídeo e tal. E quando eu vou fazer um making-off dentro de um estúdio, eu tô vendo a pessoa cantar, eu falo, caraca, tá lindo. Aí a pessoa sai de lá brava e fala, não ficou legal. Eu falo, caraca, mas tava perfeito. Como que funciona esse processo pra você? Eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que naturalmente em tudo que eu faço eu me cobro muito, então com voz não é diferente. Na verdade, você tem que desencanar dessa cobrança, porque a gente sempre vai querer melhorar alguma coisa, isso é ótimo, mas você tem que se dar o crédito também do negócio ali, sabe? Sim. Tem que escutar várias vezes. Durante esse tempo de gravação, o Raul fez várias mix pra mim. As mix são... Nossa, como que eu posso explicar isso? Meu Deus. A Isa até, acho que a gente pode até entrar nesse assunto. A Isa perguntou quanto tempo que demorou esse processo. Você sabe dizer mais ou menos quantas idas e vindas até o estúdio? Mês e meio. Como que foi? Um mês e meio. Um mês e meio. A composição até a finalização. A finalização da música foi esse ano. Que foi a reta final foi da parte de masterização. Mas você participa desse processo? Não, de masterização e mixagem não. São mais os produtores mesmo. Só pra galera entender, né? Essa parte porque chega num ponto que aí o artista tem que deixar na mão dos produtores para eles finalizarem ali a música, né? Mais uma questão de... Os instrumentos e tal. Isso, regular ali o volume das coisas, timbre e tudo mais. Essa parte a gente... Tem muitos artistas que produzem muito bem, né? Mas eu ainda não entendo muito dessa parte, desse meio. Estou procurando aprender cada vez mais. Mas é um mês e meio, mais ou menos. Pra aí é mais o lance de dar o aval depois ali, se realmente era aquilo, né? Tipo, você escutar e falar assim, é isso. É o ponto final. Falar da foto. E eu acho que isso é o nosso melhor termômetro, né? Quando a gente assiste ou escuta e fala, é isso, tocou, arrepiou. Né? Não, e quando eu recebi a primeira mix dessa música, eu saí mostrando pra todo mundo, óbvio. Mandei pra minha mãe, mandei pro meu pai, mostrei pra todo mundo da minha faculdade. Mandei pra um monte de amigo meu. E todo mundo... Ó, Ju, tem gente de Ipameri aí, ó. Se liga. Márcio de Deus. Márcio de Deus aí, ó, da sua cidade. Olha que irado. Legal, obrigada. No abração.
E aí você mostrou pra todo mundo a música. E esse foi meu parâmetro, porque todo mundo que escutava falava, nossa, a música é muito boa. Dá vontade de ficar escutando de novo, e Legal. de novo. E muita gente me falou isso. Inclusive, depois que a música foi lançada, muita gente me falou isso. Eu fiquei muito feliz. Pra mim, Legal, esse é o legal. termômetro essencial. É o feedback que a gente tem, né? Exatamente. Porque Eu imagino e entendo, porque é o que você tem com a música que eu acabo tendo com o vídeo. Exato. Tipo, de mandar e saber né? se, tipo, e aí, rolou, não rolou, o que rolou, o que você sentiu e tal. Irado. Porque às vezes irado. a gente, nesse processo de incubação, a gente fala, mas será que as pessoas vão gostar disso ou só eu gosto? Porque a gente fica muito em cima de uma única coisa e a gente não consegue se distanciar, Isso, né? Exatamente. A gente tá ali próximo do vídeo, próximo da música e tal. Então você não consegue, tipo, dar uns 3 passos pra trás e falar, deixa eu analisar a parada, né? Outras pessoas têm que te dar esse direcionamento, né? Uma vez, recentemente, uma das últimas vezes que eu fui lá no estúdio, eu virei pro Raul e falei assim, nossa, eu acho que se essa música tivesse sido meio tom ou um tom acima, ia ter ficado melhor. Ele falou, não, que ótimo que você tá falando isso agora, que a música vai lançar. Depois de tudo. Já subiu pro Spotify. Depois de tudo, Ótimo, perfeito. Mas assim... Mas eu acho que esse processo é sempre assim. Esse processo é da gente, né? A gente se cobra muito e a gente... E eu acho que isso é importante, mas isso não pode fazer com que te trave. Quando te trava é um problema. O que problema. faz que você não produza. Porque às vezes você fica tão em cima daquela ideia e não consegue concluir e tal. Eu falo muito para as pessoas que são próximas a mim que, lógico, é muito importante você buscar um aperfeiçoamento ali naquilo que você faz. Só que na maioria das vezes, uma ideia na rua é muito melhor do que a ideia perfeita na cabeça, né? Completamente. Uma boa ideia na rua é muito melhor do que aquela ideia perfeita que você tem na cabeça ali. Sim, é antes feito do que mal feito, né? Do que não feito, isso, quer dizer, nossa, gente, eu erro todos os ditados. Se você Ai, deu o melhor de si, já valeu, né? Já valeu. Completamente. Aí bora pra próxima. Aí na próxima você aumenta o tom ali, né? A próxima música tem o tom mais alto? Tem. Tem, sim. Irado, tá vendo? É isso. É isso. E aí, como que tá esse lance do processo das músicas? Você chegou lá só com uma música pra fazer? Foi, não, eu fiz essa primeira. E depois, teve um dia que a gente estava no estúdio e eu mostrei um timbre pro Melo que eu tinha gostado muito, um timbre de beat lá. E eu falei assim, ia ser muito legal se a gente fizesse uma música nessa pegada, mais sombria, assim, com essa pegada mais rock and roll, mais pop, que é o estilo que eu venho seguindo. Legal. E aí a gente fez, dessa vez... Lá dentro mesmo vocês começaram a criar? Lá dentro. Aí eu mostrei pro Melo e ele falou assim, vamos fazer. Aí a gente começou a fazer um beat muito louco lá, muito sombrio, dark, tenebroso. Já tô curioso. Já tô curioso. E aí, Legal. Foi a primeira vez que a gente fez um beat primeiro, para depois fazer a letra. Para depois pensar na letra. E a hora que chegou na letra, a gente deu uma cavada, assim. Não tem uma ordem certa para isso? A ordem certa, eu acho que é a que faz fluir melhor. A que vier. Essa fluiu muito bem, porque a gente já tinha certeza do que a gente queria de beat. Então a gente precisava registrar aquilo e fazer para ter uma continuidade e o negócio crescer. Você acha que fica mais fácil? Eu prefiro o inverso. Forma? Eu prefiro criar a letra, Primeiro chegar com a melodia e depois depois crescer a música, né? Colocar os outros instrumentos e os beats e os timbres. Eu prefiro assim. Mas dessa vez foi o inverso e ficou muito legal, porque o impacto do beat que a gente queria chegou. Então foi muito bom. A Isa mandou uma pergunta aí. A escolha da melodia e da letra tem sempre relação com a sua identidade como artista? Como você quer se posicionar no mercado? Com certeza. Eu acho que isso é o que difere você ter várias músicas, quais você tem no seu repertório e quais você vai lançar. Eu acho que esse negócio do lançamento tem que ter uma linguagem muito bem definida sobre o que você quer se posicionar no mercado, sobre o que você quer passar para o seu público, e tem uma questão maior, sabe? Mas é óbvio que você pode fazer música sobre o que você quiser, principalmente sobre o que você está sentindo. E uma hora... Mas você acha que vai chegar um momento que essa música, por exemplo, vai ficar guardada? Não vai entrar... Se ela destoar muito do que você vem fazendo? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ter uma continuidade no processo das coisas. Mas essa música, ela é diferente das demais. Inclusive, só um detalhe. Parabéns pelo trampo de vocês. Vocês, antes mesmo de lançar, vocês já vieram no marketing pesado ali, com uma identidade muito bonita. Tá aqui. O Pedro, né? Pedro.
Tá, eu acho que o Pedro entrou. Eu acho que o Pedro entrou. O Pedro foi uma figura legal demais, pra cara. mim nesse processo, porque outra coisa que eu não tinha experiência é sobre arte, design gráfico, e eu sempre quis pegar muito pesado nessa parte, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vejo resultado e funciona. E legal. Eu sempre vi muito talento no Pedro, em tudo que ele fazia, e ele é muito novo, o Pedro tem 19 anos. 19 anos, Pedro? Ah, o Pedro tá aí, ó. Tá aí. E a gente se deu bem igual essa relação, né? A gente se deu bem logo de cara. E ele foi fazendo umas coisas e eu fui gostando, a gente foi planejando e ficou incrível. Saiu exatamente como a gente tinha pensado e como a gente queria. Desde os mínimos detalhes. Não, ficou bonito demais. Eu vi que vocês já estavam preparando aí o lançamento. Sempre tem uma estética, cor, né? Lembra que eu te muito falei importante. padrão de cores? Sim, é muito, muito importante. E depois, para dar continuidade nisso, como que funciona? Por exemplo, eu sei como é que funciona, mas só pra galera entender. Como que você chegou? Tipo, você tem a música pronta, e agora pra fazer um clipe? Então, eu também fiquei assim, né? Eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer um clipe? Eu não conheço muita gente da parte de vídeo. Eu conhecia o Mess, porque eu fiz 3 clipes com o Mess, e só. Falei, gente, eu não conheço ninguém. Julio, me ajuda. O Julio é o quê? O salvador da pátria. O Julio é sensacional. Eu queria ter um Julio aqui em casa, velho. Aqui, do meu lado, aqui. Um Julio pra mim. O dia inteiro. Mas é isso. Aí Vou mandar essa parte depois pra ele. Aí ele me passou o seu contato. Eu falei, putz, vou falar com o Gu. E a gente já se seguia. Legal. A gente já se seguia porque... É verdade. A gente já tinha se seguido há um tempo. Tem o Johnny, né? Tem toda a galera e tal. E aí eu lembro que a gente se seguia, eu pirava nos vídeos do seu filho. Coisa mais fofa do mundo. Que da hora. Então, gente, olha, ele tá dormindo, senão daqui a pouco eu trago ele aqui. Que legal. Eu lembro que você comentou isso, e isso pra mim já foi. Eu falei, nossa, eu vou fazer o clipe com ela. Incrível. E aí a gente conversou, eu te passei mais ou menos o que eu tinha em mente. Não tava muito claro na minha cabeça ainda na época. Eu lembro que a gente conversou no ano passado, né? Ainda foi algo muito embrionário ali, né? Tipo, você não tinha ainda uma ideia definida, só tinha música, ainda sabia que queria fazer, mas não sabia como, né? Exatamente, eu não tinha muito norte, muita direção pra fazer um clipe, porque eu nunca tinha feito isso, né? Como antes eu tinha trabalhado com gravadora, eles faziam... Vocês só chegavam no set, é isso? Só chegava no set e gravava perfeitos, lindos, maravilhosos. E Entendi. Agora, como artista independente, eu tive que correr atrás de tudo de fato, né? Fazer acontecer. Que é mais ou menos o que a maioria da galera acaba fazendo, né? Sim, exatamente. A galera pensa que, tipo, vamos fazer um clipe que é, tipo, no dia da gravação, rolou. Já começa muito antes disso, muito antes. Pra você correr atrás de tudo que precisa, né? Eu lembro que antes da gente fechar mesmo, você me mandou um... Como que é o nome? Como se fosse uma apresentação, isso, né? Uma PPM ali com referências e tal. Com as referências que a gente queria. E logo depois disso eu fui atrás da Helena. A Helena é uma stylist que eu já tinha. Só um detalhe, a minha mãe falou, ótima escolha, Júlia. Não é? A minha mãe também tá aqui, ó. Cadê? Vila Chique. Tá aí? Que legal, que legal. Eu acho que ela tá aqui em casa, eu não sei. A Isa falou, eu tava. O Gu mostrou a música e eu pedi. Eu lembro, quando você mandou a música, a gente escutou lá na produtora. Aí eu botei pra Isa ouvir, eu falei, Isa, se liga nessa música. Se liga o que dá pra gente fazer nessa música. Aí a gente botou, a gente ficou curtindo lá a música. É muito bom. Não, eu lembro, aí a gente já começou a pirar nas ideias já também. Sim. Porque você apresenta algumas ideias, mas daqui a gente também tem algumas ideias. Com isso que é legal. essa troca. E a gente chega num consenso ali, né? Porque muitas coisas, às vezes, que você pensou, eu não pensei, muitas coisas, às vezes, que eu penso, você curte a ideia ou não. Então, antes da gente realmente chegar numa ideia final, a gente conversa muito, né? Sim, muito. Não, e as referências que você tinha me mandado, eu não sabia que cabia na música, nem no conceito de imagem que eu queria. A partir do momento que você me mandou, abriu um leque de possibilidades e de opções. Legal. Então, aí as ideias começaram a fluir cada vez mais. Porque isso é muito doido. Eu tava conversando ontem com um amigo meu sobre isso, que cada um tem um olhar. Sim. E não existe o certo e o errado. Existe o olhar de cada um. Então, às vezes, você não conseguiu enxergar alguma coisa que o outro enxergou. Sim. E às vezes você não quer seguir pelo aquele caminho. Mas também daria certo. Sim. Né? Então, a ideia, eu acho que é a gente entender qual que é o caminho que os dois querem fazer ali, né? Sim, com certeza. Principalmente o artista, porque aquilo vai conversar com o trabalho que ele tá fazendo, né?
Não, isso é o essencial, assim. E aí a gente foi conversando, né? Aos poucos eu ia te mandando umas referências, você me mandava outras, e aí nesse meio termo eu coloquei a Helena no meio, e aí a gente definiu. Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo da Helena. Quem é a Helena e o que ela fez? Helena é a minha figurinista, personal stylist, incrível. Eu já tinha trabalhado com a Helena no Midas, e a gente sempre se deu muito bem também. E eu mandei pra Helena as referências que eu queria, os looks que eu queria produzir, porque antes do clipe, eu tinha que fazer as fotos de divulgação. E aí, eu mandei pra Helena tudo, e ela falou assim, Júlia, dá pra fazer tudo. O que não der pra gente conseguir em assessoria, essas coisas a gente manda fazer e tal. E a gente foi pra 25 de março, produzimos, pulseira que virou popular, a gente fez uma bagunça. E saiu exatamente como eu queria. E a gente fez as fotos. A partir das fotos, eu já tinha... Você já tinha um caminho, uma ideia, né? Pronto, do que eu queria. Legal. Eu lembro que eu te mandei as fotos também pra gente falar sobre os figurinos, luz e tudo mais. Sim. E a partir disso a gente foi dando sequência nas coisas, né? Legal. Uma coisa que a Isa comentou aqui que é muito, muito importante, que é uma etapa que a gente aprimorou lá na Goblick e tem funcionado muito. Aí você pode me dizer se isso é verdade. Gu, fala sobre o processo da PPM. PPM é a apresentação, onde a gente coloca todas as informações, a apresentação que a gente mandou, todas as informações para aquilo ficar visualmente... para o artista entender visualmente como que seria aquilo, né? Eu acho. Porque sempre fazemos isso para os artistas e vendo a opinião da Júlia está sendo essencial. E o que aconteceu? A gente chegou até a criar um vídeo, né? Com imagens de outro clipe em cima da sua música. Cabelo, tinha várias, da Ariana Grande que eu tinha. A galera chama esse vídeo de monstro, porque você pega várias partes de outros vídeos para a pessoa entender. Porque se eu chego para você, Ju, e falo assim, Ju, vai dar muito pra gente gravar com a luz da janela, depois a gente coloca um fundo rosa, aí depois a gente grava com luz azul e rosa. Topa? Você vai falar, quê? Cara, como assim? Tipo, será que vai funcionar? Desperta até um medo, né? Então isso é perigoso. Não, então, e a maioria das pessoas não entendem esse processo, né? Eu mesma não entendi. Porque muita coisa. Quando você me manda a música, sério, o clipe já vem na minha cabeça, a imagem já vem, a fotografia, a luz e tal. Só que eu preciso mostrar isso pra você, né? Então não adianta eu falar com você como se eu estivesse falando comigo, assim, que eu sei que eu entenderia, né? Então esse lance da PPM é muito importante, porque a gente pega e coloca nessa apresentação todas as referências, todo o visual, toda a fotografia que a gente está pensando em fazer, a luz, como que a gente agiria. E esse vídeo, com a sua música já, eu acho que você consegue entender e sentir a vibe que vai ficar, né? Completamente. E falar mais, né, sobre o que... vai ficar bom? Não vai? E a gente consegue discutir isso melhor. E aprimorar e fazer ficar perfeito, né? Quase perfeito. Porque eu lembro que teve cenas dentro desse vídeo, que eram cenas de outro clipe, que você olhou e você falou, caraca, isso rolou muito legal. Sim, dá pra fazer a cena assim, das costas, né? lembra? Do ator. Nossa, é verdade. No dia que a gente foi gravar, eu falei assim, Gu, aquela cena a gente tem que fazer. E esse processo é muito importante justamente para isso, para quando você falar, Gu, aquela cena, eu já sei qual que é. A gente não fica no set discutindo e debatendo sobre ideias que poderiam... a gente já vai objetivo. Né? Isso é muito bom. E aí chega o dia da gravação. E aí? Dia da gravação, dia tenso. A pessoa aqui fez o quê? Você tava nervosa? Eu não tava nervosa, eu tava atordoada de tanta coisa que eu tava fazendo. Eu tava, tipo, desesperada. Porque a primeira vez, né? A gente vai pegando a prática. E, rapaziada, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre todo esse processo, alguma curiosidade, pode deixar aí que a gente vai começar a responder agora tudo. Sim. Beleza? Eu tava atordoada, porque a gente não se conhecia pessoalmente ainda, então eu tava naquela ansiedade de conhecer você, de conhecer o espaço. Foi tão corrido que a gente não conseguiu nem fazer uma reunião presencial. Eu lembro que a gente conversou só por vídeo, né? Foi só por vídeo. Só por vídeo. E aí eu tava esperando a Helena com os figurinos e o Pedro chegar, e eu tava conversando com o ator do clipe, e eu esqueci um pequeno detalhe essencial, que era quem ia fazer minha maquiagem e meu cabelo. Fui decidir isso um dia antes. Não tinha ninguém com a agenda disponível. Nossa. Aí eu peguei essa função pra mim. Mas deu certo no final. Isa, parceira, me ajudou com o meu cílio, que até hoje eu não aprendi. Verdade. A Isa ajudou. A Isa é a produtora na Goblick que trabalha comigo e ela tem uma habilidade muito grande com maquiagem. Ela também faz. Sim. Tem alguns sets que ela fica com a maquiagem. Então, a gente estava tranquilo nesse ponto, porque a gente saberia que se alguma coisa acontecesse, ela ia conseguir te ajudar. Me ajudar.
Mas aí rolou tudo muito bem. Depois disso, eu acho que eu fiquei mais calma. Depois que Legal. tudo se alinhou. Vamos gravar. Legal. E no dia da gravação, qual que você acha que foi a dificuldade maior? No dia, deixa eu pensar. Porque a gente, por conta da nossa ideia e do que a gente queria fazer, a gente gravou tudo em um dia só, Foi. né? Eu cheguei. Tudo em uma diária só e em uma locação só, que foi lá no estúdio da Gublick. Então a gente, de certa forma, estava um pouco limitado em relação ao espaço. Então a gente tinha que ser muito criativo nesse sentido, né? A gente tinha que tentar criar as ideias que a gente tinha visto nas referências de 10 milhões, de 1 milhão de dólares, e a gente fazer dentro da nossa realidade, né? Isso também é um ponto muito interessante, porque normalmente, lógico, a gente sempre vai buscar referências incríveis, né? De vídeos incríveis e tal. É muito legal quando isso não te frustra ao ponto de você não conseguir entender qual que é a sua realidade. Sim. Né? Tem que ter. Eu acho que isso tem que estar muito bem resolvido na gente antes de gravar. Tem que saber o que dá pra fazer e o que não dá. Eu acho que até minha maior preocupação sobre a gravação era se a gente ia conseguir passar todos os takes que a gente tinha pensado, de forma que eles não ficassem parecidos. De certa forma, Entendi. por ser o mesmo ambiente. E a gente por ser no mesmo lugar. muito bem tudo isso. Verdade. Tipo, a ideia da janela, eu fiquei, gente, como que uma pessoa consegue pensar Caraca, nisso? que legal. Tipo, Meu, é muito doido, sabe por quê? É igual o lance da música. Eu não consigo entender de onde vem ali a uma hora que você faz um improviso, ou então cria uma melodia, uma música e tal. E no vídeo eu entendo que é da mesma forma, sabe? É natural, é por conta daquilo que você já faz. E também as bagagens que você tem já. Sim. Né? As coisas que você já viveu, as coisas que você já aprendeu, as coisas que já te desafiou. Eu imagino que deve ser o mesmo processo na hora de você criar a música, no caso. Sim, porque você traz muito das coisas que você já viveu, né? Tudo que você já viu, né? É. Então, acho que foi a minha única preocupação, na verdade. E nem preocupação, assim, porque eu confiei completamente em você pra fazer tudo. Na Isa que também, legal. Então acho que eu deixei na mão de vocês confiaram em mim também pra gente fazer o trabalho ali, fluiu muito bem. Que legal. E uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena comentar, é porque às vezes as pessoas elas se barram e travam pelo fato de você não ter tudo aquilo que você queria ali. Por exemplo, esse lance de você fazer muito com pouco, eu acho isso muito legal, velho. Muito legal. Porque às vezes, principalmente por você, eu achei isso, eu te admirei nesse lado, porque você veio de uma mega estrutura com a Ravena. Sim. Por exemplo, tipo, onde tinha a equipe, tipo, quantas pessoas tinha na equipe muita gente. Uma galera, tipo, muitos processos e tal, enfim. E isso não te limitou, não te travou e nem te preocupou na hora de você fazer com uma equipe reduzida. Sim. Com uma estrutura reduzida, eu acho que é aquilo, você tem que fazer as coisas da forma que dá pra fazer e da forma que você acredita ser a melhor maneira. E foi isso que a gente fez. Tudo tem, mesmo sendo uma equipe reduzida, a qualidade do vídeo é muito foda. E eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Tipo, você investir no que você acredita que vai ficar bom. As pessoas vão olhar e vão falar assim, tá, tem qualidade, tem uma qualidade muito boa nisso. Que no caso foi você, a sua câmera, a sua equipe, seu espaço. E pra mim a gente não precisava de mais nada do que isso. Irado. Acho que é porque do outro lado também tem que rolar esse lance de acreditar na parada, sabe? Eu lembro que eu troquei várias ideias com a Isa, a gente falou, não, vamos fazer o melhor, vamos fazer o que a gente tiver que fazer pra ficar bom e tal. Então, isso é muito importante, porque você realmente tá dedicado àquilo, né? Se você já começa um jogo de corpo mole, cara, você vai perder, velho. Nem coloca o time em campo. Você vai perder. Exatamente. Então tem que chegar pra ganhar, né? É óbvio. E acreditando que você vai ganhar. Irado. E outra coisa também, independente do resultado, que é porque fica muito esse lance de como hoje em dia o mercado tá muito grande e tem muito. Todo dia sai um clipe novo. Todo dia. A gente tem que tomar cuidado com esse lance também de comparação, né? Se aquele clipe chegou pra você e o clipe, a música, enfim, e conversou com você, com a sua identidade, com a sua história, já era, né? Comparação é uma autossabotagem que a gente faz, né? Porque não tem como... Primeiro que se você fizer uma coisa parecida ou igual de outra pessoa, já não vai ser bom porque você não tem identidade própria. Então as pessoas não vão consumir aquilo porque já tem.
Então não adianta Legal. fazer só pensando no que vão consumir ou na imagem que você vai passar. Tem que ter essa verdade e essa identidade, né, muito forte. Então, é basicamente isso. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito diferente dos clipes que estão rolando atualmente. As referências que a gente usou são de coisas que já existem, mas não ficou nada nem parecido com uma cópia. Ficou muito Sim. único. E também, uma coisa que eu penso também, tipo, cara, se for parar pra pensar, entrar na paranoia de tudo que já foi feito, Você não faz nada. já era, você não faz nada. E outra, independente do que a gente vá fazer, é você que tá ali. Então é a primeira vez que eu tô fazendo com você tá fazendo comigo naquele lugar. Então, de alguma forma, lógico, a gente não tem que copiar, mas de alguma forma já vai ficar diferente. Já, né? sim. Já vai ficar diferente, vai ficar do nosso jeito, o jeito que a gente criou, o jeito que a gente fez. Lógico que a gente precisa se dedicar. Se rolar essa dedicação e esse empenho, já era. Uhum. Vai ficar top. Com certeza. Se entrega, né? Vai ficar top. E Ju, como que funciona o processo depois que você tem o clipe pronto? E aí? Nossa. O que fazer? Como lançar? É outra parte totalmente, outra né? parte Tipo, que trabalhosa, né? Aí começa toda a estratégia de lançamento, né? Quando a gente gravou o clipe, eu não tinha a data da música ainda. E a minha preocupação foi: lanço o clipe junto com a música, ou lanço a música depois o clipe, ou lanço o clipe e depois a música. Então eu te dei uma previsão de data, a gente se alinhou nisso, que eu já sabia mais ou menos quando ia sair a música. E só faltava eu definir com o Julio quando a gente ia lançar o clipe. E a gente achou melhor o lançamento depois da música, porque já pegou embalo. Porque esse mercado tá muito doido, né? Ele muda constantemente, né? Então, assim, tem que atender as necessidades do artista e daquilo que ele tá focando no momento. O meu foco era minha conta no Spotify, que não tinha ninguém, nem existia. Então as pessoas precisavam acessar aquilo ali primeiro, me seguir, escutar a música e ficar instigadas para ver o clipe. E nesse meio tempo a gente foi soltando os teasers. Porque é muito louco, né? Porque todo o empenho e dedicação seu, antes disso começar a acontecer, tava no Ravena, né? Tava no outro projeto, né? Acho que Nossa, eu imagino que você realmente começa do zero, né? Foi tudo do zero, porque eu já tinha um projeto construído, né? Era uma coisa que era só dar continuidade. Aí parou tudo, acabou, finalizou, falei, bom, por onde vou começar agora? E a parte mais difícil realmente é começar. Depois que você começa, tipo, eu já tô louca pra soltar a próxima. Já tô aqui, tipo, Entendi. próximo lançamento. E você já tem. Porque é outra coisa que mudou também nesse mercado, né? Antigamente, uma música tinha uma duração ali de uns 6 meses, ficava rolando clipe na MTV e tal, não sei o quê. Hoje em dia, tipo, consumo é muito mês, já era, né? Um mês você queima um lançamento. Queima não, né? Tipo, se você soltar tudo de uma vez, você queima. Queima largada. Em uma semana, beleza, sua música deixa de ser novidade. E aí você já solta esse clipe já pensando no próximo? Já, com certeza. Caraca, que doido. Com certeza, né? já tô pensando, tipo, eu tô em quarentena aqui em Pameri. Eu já tô pensando, quando eu voltar pra São Paulo, eu preciso gravar a voz da outra música, eu preciso ver como é que vai ficar o clipe, preciso ver o que vai... Tipo, já vai surtando e ao mesmo tempo tem que continuar dando a continuidade dessa, que acabou de ser lançada. O trabalho que você acabou de lançar. É verdade. Nossa. Caraca, cara, então, fica a cabeça que difícil, né? Essa dificuldade. Mas e como que você... E nesse período você tá conseguindo compor? Não. Eu tô com muita ideia acumulada, muito sentimento, muito pensamento, e eu não tô conseguindo organizar isso. Eu pego meu violão todas as noites, todos os dias. Meu dedo tá até calejado, inclusive. Mas... inclusive, a galera pode pedir música aqui, não pode? Pra dar uma palhinha aqui no violão daqui a pouco? Quem sabe a gente toca outro patamar. Eu acho que se alguém pediu... É verdade. A música, boa, poxa. Boa. Nossa, é verdade. Pedir música. Pede um outro patamar aí. Eu vou pedir aqui, peraí. A minha mãe. Você só vai embora quando eu deixar. De fato. Júlia, toca outro patamar. Gente, eu nunca toquei essa música ao vivo pra ninguém. Pediram. O público pediu. Júlia, toca outro patamar? Eu vou tocar, hein? Cadê? Toca aí, pega aí o violão, Ju. Vai, vamos animar. Será que vai ficar bom? Vamos animar essa. Lógico que vai. Vai ficar top. Pega aí. Galera, aproveitando aqui, a gente tá conversando sobre todo esse processo
da música da Jo, desde quando ela criou a música até a finalização do clipe. Gente. Se tiver alguém que tiver alguma dúvida em alguma etapa, pode deixar uma pergunta aí. E agora com vocês, Tá bom? Júlia! Tá bom, tá ótimo. Violão? Tá da hora, tá da hora. Eu não sei onde é o capotraste da música. Não, manda ver, que eu vou deixar o clipe rolando aqui, ó. Nossa, eu amei. Galera, Vamos vê. tentar soltar no mesmo tempo? Vai, vamos lá. Vou fazer esse super teste. Peraí. 1, 2, 3 e... Foi! Bom, deixa eu tirar o som aqui, né? Peraí. Doido. Vai. 1, 2, 3 e... Foi! Não foi. Não foi porque Voltou? o fone tá pegando no violão. Erro de gravação. Então vai. Agora vai. Agora vai. 1, 2, 3 e... Foi! Então, se formos menos amigos, se a gente não se desse tão bem, talvez você quisesse alguma coisa comigo, algo além. Odeio que a gente concorda em tudo. Cansei desse seu jeito tão compreensivo. Se me ver com outro, finge que é costume. Não demonstrar uma gota de ciúme, mas no fundo fica mordido. Pode me enxergar com maldade. Bora fuder nossa amizade. Fique claro que eu não quero compromisso. Sei também que você não quer nada com isso. Se a gente se organizar, essa nossa intimidade vai pra outro patamar. Que tal se formos menos amigos? Se a gente não se desse tão bem, talvez você quisesse alguma coisa comigo, algo além. Pode me enxergar com maldade. Bora fuder nossa amizade. Fique claro que eu não quero compromisso. Sei também que você não quer nada com isso. Se a gente se organizar, essa nossa intimidade vai pra outro patamar. Pode me enxergar com maldade. Bora fuder nossa amizade. Fique claro que eu não quero compromisso. Sei também que você não quer nada com isso. Se a gente se organizar, essa nossa intimidade vai pra outro patamar. Olha aqui, eu sei que não é o programa, mas olha aqui, ó. Virei a cadeira. Poxa, Gu! Acho que eu derrubei tudo aqui. Ó, Ju, muito legal, velho. Tá? The Voice não quis aqui, eu viro a cadeira pra você. Ó, agora, vou te falar uma parada aqui, ó. Você, ó, se liga. Você mostrou um pouquinho do seu trabalho, certo? Certíssimo. Eu derrubei o celular, derrubei tudo aqui. E eu tô torta. Agora, galera, se liga. Eu vou mostrar um pouquinho do meu. Oi, Ju. Oi. Eu tô aqui. Você mostrou o seu trabalho, eu tô mostrando um pouco do meu aqui, ó. Nossa, não dá pra mostrar. Aqui, ó, hora do print. Pega o violão. Hora do print. Alguém tira o print aí, ó. Mãe, tira o print, Ô, mãe. mãe, tira um print da live. Por favor. Aí, Top, Ju. tem tirado print. Muito legal. Ó, 4h50. Eu vou só ler uma pergunta da Isa pra finalizar, porque a gente já tá chegando no horário de ir embora. Ela fez uma pergunta legal horário aqui, ó. que o Instagram derruba a nossa live. Ju, vamos expulsar a gente daqui.
Ju, qual o processo dentro da gravação do videoclipe que você mais gostou? Todos. E qual a sua cena favorita? Todos. Eu amo gravar clipe, eu amo câmera. Que Eu demais. vejo uma câmera, eu começo a fazer o quê? Palhaçada. A pessoa fica parecida, Que né? demais. Que demais. Inclusive tem um making off do clipe lá, que a Isa fez, que ficou muito legal Eu também. amei. Que a Ju mandou benzaço. Meu, E deixa eu falar, sensacional. eu acho que a música que a Isa colocou no making off é uma música de tema minha no X Factor. Depois eu vou mandar pra vocês. Eu tenho quase certeza que é a mesma. Sério? Tenho quase certeza. Mano, se for que irado, Eu imagina. acho que o Rio Nossa, procure, mano, irado. E qual cena você mais curtiu? Ai, eu gosto muito das com o casacão rosa, com o que a gente fez com o ring Legal, light. Eu amo irado. aquelas, porque Ficou irado, eu amo ficou irado. uma câmera e um deboche. E eu acho Ficou incrível. irado. Não, e ó, uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui na live antes dela acabar. Eu comentei pra todo mundo que trampa comigo, com a Isa, inclusive na hora que acabou, falei, cara, que fácil. Que fácil, porque é só apontar a câmera pra você. Fica legal pra caramba, velho. Tipo, isso é muito legal, sabe? Porque é lógico, tem muitas pessoas que têm facilidade ali ou não. Mas a gente aponta a câmera, a imagem já tá bonita. Você já consegue passar o sentimento, sabe? Através do. É verdade, Ju. Ó, porque você tem que demonstrar o sentimento da música através da sua expressão, né? Então, o mais legal é que você trouxe toda aquela essência da música na hora de fazer o clipe. E essa é a importância do processo criativo também. Porque você já traz toda essa emoção, porque você já sabe o que é. Então fica mais fácil pra mim e fica melhor pra vocês também que estão gravando. Sim, com certeza. Com certeza. Mas de cena preferida é a de rosa e as que você fez com o Prisma. Aquele Prisma, achei muito legal. Muito Legal. Bom, quando acabar essa quarentena maluca, doidona, volta lá no estúdio que a gente tira umas fotos. Nossa, vamos, pelo amor de Deus. Eu preciso voltar a fazer um valor antes, né? Não sei quando vai ser isso. Quando você voltar, você dá um toque. Se você voltar, você dá um toque, a gente faz um teste do coronavírus pra ver se tá todo mundo bem. Sim. E faz as fotos. E a gente já fala do próximo clipe também, porque vai ter. Top, demorou. Vamos gravar. Tô querendo muito gravar um clipe. Imagina. Nossa, eu tô querendo botar minha câmera pra gravar. A gente fez em casa. Ju, últimos minutos. É verdade. Últimos minutos, manda um recado final aí pra galera. Ai, gente, o que eu falei em recado final? Manda um beijo pra sua mãe. Mamãe. Beijo pra sua mãe. Você tirou nossa mãe, beijo pra você também. Mães. Beijo, mãe. Para todas as mamães. Gente, vocês. muito obrigada por todo mundo que compareceu nessa live, que deu risada com a gente, participou desse Obrigado você, bate-papo. Ju. Obrigado Vamos mesmo. fazer mais vezes. Gostei muito. Minha primeira live Legal, depois de irado. muito tempo. É muito legal, porque dá pra gente trocar uma ideia, né? Tipo, esquecer um pouco de tudo que tá acontecendo aí, né? Exatamente. É muito bom, muito legal. Eu gostei muito de participar dessa live com você. Espero que tenham próximas. Vou ficar de olho nas próximas que você vai fazer também, com mais pessoas por aqui. E é isso. Vou fazer com a Helena. Fazer com o Pedro, fazer com todo mundo aí, ó. Eu vou assistir todas e mandar mais perguntas. Obrigado, Ju. Obrigado de coração, de verdade. Fica bem aí, a gente vai se falando. E ó, galera, assistam no YouTube, corre pro YouTube, corre pro Spotify da Ju. Baixem a música. Se inscreve, curte, baixa a música, porque isso é muito importante, né, Ju? Isso é muito importante. É essencial. É muito importante. É o que move agora o mercado do artista, completamente. Né? Não tem mais CDzinho pra comprar, né? Minha mãe comprava uma porrada de CD. Quem sabe a gente faz um dia. De relíquia. Ó, essa live tá em outro patamar. Valeu, galera. Beijo, gente. Tchau, Ju. Valeu. Obrigado.